Olá! Vamos começar a nossa videoaula? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre quadrinhos, histórias em quadrinhos ou HQ, a tão chamada HQ. Vamos lá? Histórias em quadrinhos ou HQ. É uma narrativa visual que conta histórias por meio de desenhos e textos dispostos, em sequências de imagens verbais e não verbais. Então ela vem naquela disposição, é uma narrativa, gente, uma narrativa que vem com personagem, com enredo, com espaço, então tudo tem dentro dessa história em quadrinho. E ela vem numa sequência de quadros, uma sequência de desenhos, ela vem com ou desenhos, ou só desenhos, ou com histórias, uma história mista. Então isso é a chamada histórias de quadrinhos, é uma narrativa mesmo, contada por meio de quadros, por meio de desenhos e imagens e as falas, Então nós temos aí as falas, as linguagens não verbais, que são os desenhos, as imagens, e as linguagens verbais, que são as falas do próprio personagem, tá? Então vamos lá? Vamos lá. Possui elementos básicos da narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Então, se vocês forem reparar o quadrinho que está aí, nós temos personagem, ele vai ter um tempo, ele vai ter um desfecho. Então, isso são os elementos básicos da narrativa. Então, as histórias em quadrinhos também faz parte do grupo das narrativas. Conhecendo um pouquinho mais dos HQs, vamos ver os elementos que existem dentro das histórias em quadrinhos. Vamos ver o que faz as histórias em quadrinhos? Então, começar pelas letras. As letras das histórias em quadrinhos, elas devem ser sempre escritas em letras maiúsculas e de forma, aquela antiga chamada letra de forma. Então, ela deve ser sempre em letra maiúscula e letra de forma, tá? Vamos lá ver outro elemento? Então, nós temos aí o quadro ou a vinheta, que é onde vem a sequência de cada quadro. Então, começa quadro a quadro, numa sequência, Tem a função, vamos lá, o quadro ou a vinheta, ele tem a função de delimitar, separar os espaços entre as diferentes imagens, ou seja, é o espaço na qual acontecem as ações da história. Então, tudo aí, dentro dos quadros, acontece toda a ação da história em quadrinho. Então, ele começa, não tem um tamanho certo, não tem um formato certo, mas ele vem em quadro a quadro, ok? Nós temos também as legendas. As legendas é onde o narrador fala, normalmente as histórias em quadrinhos, não tem narrador. Quando o narrador entra, então ele vem dentro de uma pequena legenda, de um quadro, de um pequeno quadro. Se vocês repararem na história em quadrinho que nós temos ali, que nós temos aqui, essas partes acima, as legendas, são as legendas. Então, o elemento narrativo que aparece de forma variada no alto de cada quadro e contém o texto que representa a voz do narrador. Então, normalmente as histórias em quadrinho não tem narrador. Quando o narrador aparece, vem dentro das legendas. Vamos ver outro elemento das histórias em quadrinhos, são as chamadas onomatopeias, que é uma figura de linguagem na qual se reproduz o som com um fonema ou uma palavra. Ruídos, gritos, canto de pássaros, som de animal, som de animais, sons da natureza, barulho de máquinas, entre outros. Então, quando você quer tentar colocar um som ali, esse som vai ser chamado, nas histórias em quadrinhos, nós chamamos de onomatopeias. Então, aqui nós temos alguns exemplos de onomatopeias. Então, ó, cri-cri, que é o som que emite o grilo. Então, cri, 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 toque, toque, é esse som que imita o som de alguém batendo na porta, Ding-dong, é o som de uma campainha antiga, mas ainda existe esse ding-dong, então é o som de uma campainha, e assim vai. Então, se vocês repararem, ao lado nós temos como eles colocam nas histórias em quadrinhos, tá? Então, ó, boom, splash,
né? Alguma coisa assim. Nós chamamos de onomatopeias. Vamos ver outro elemento? Nós temos aí a interjeição. As interjeições são palavras invariáveis que exprimem emoções, as sensações, o estado de espírito, né? Então, ai, ufa, bravo, Então, esses são sons, são interjeições, ó. É uma interjeição. Ai, tomara, outra interjeição, né? Nós temos ali, ó, quem dera, ai, ui, né? Show, ufa, fora. Não, então, tudo isso são interjeições, tá bom? Balões. Este é um dos elementos principais das histórias em quadrinhos. Por quê? É onde estão as falas das personagens. É dentro do balão que nós encontramos as falas dos personagens. Então, quando vamos escrever uma história em quadrinho, quando vamos produzir, então nós colocamos dentro dos balões as falas, lembra? Com letra maiúscula e de forma, tá? Então, vamos ver. Olha ali. Os balões são espaços onde se escrevem as falas dos personagens. São de variados tipos e formas que mostram cada um com significações diferentes. Os diálogos dos personagens ou as ideias deles, né? Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó. O da fala normal, ó. Pensamento. Olha um grito, né? Não! Então, eles tentam passar por meio das palavras, das onomatopeias, das interjeições e pelos balões, os formatos dos balões, né, o jeito que nós estamos tentando pensar, falar, gritar. Então é isso que eles tentam fazer nos balões, tá? Então nós temos outros exemplos ali. Olha o cochilo, né, que é em sequências, o sono, o amor. Olha, o amor nós encontramos às vezes também em formato de coração, tá? Então são vários formatos, às vezes o mesmo tipo, vamos supor, o amor, nós encontramos vários tipos, o cochicho, nós podemos também encontrar de vários tipos, a ideia, e assim vai. Existem vários tipos e vários formatos para os balões, tá? E os balões é um dos elementos principais das histórias em quadrinhos, porque é ali que está as falas dos personagens. Então, depois de falar um pouquinho sobre os elementos das histórias em quadrinhos, eu quis mostrar para vocês alguns cartunistas importantes, né? Nós temos o Maurício Araújo de Souza, que é o nosso querido Maurício de Souza, né? Que é um dos mais famosos cartunistas do Brasil e criador da Turma da Mônica. Então, este é o nosso querido Maurício de Souza, tá? Temos um outro também, que eu quis também que vocês, pelo menos, vissem, né? O Ziraldo é outro cartunista brasileiro, muito famoso. Tem filmes, você já deve ter visto filmes do Ziraldo, né? Do Menino Maluquinho. E tem um outro que eu quis colocar também, só que esse outro, ele não é brasileiro. É o Quino. Ele é um argentino, né? Um cartunista argentino. Ele é o criador da personagem Mafalda. E de muitos outros, né? Mas o da Mafalda eu acho que é o mais conhecido, assim, o mais que a gente já, né, se liga, porque estão nos livros didáticos, tudo. Então ele é um dos cartunistas importantes aqui do nosso do Brasil e em algumas partes do mundo também, tá? Ele tá assim no mundo afora, ok? Então vamos lá? Agora nós encerramos com um quadrinho, tá? Eu quis colocar esse quadrinho para vocês verem os quadros, temos onomatopeias, e eles estão falando do que ali? Do nosso fim, do fim do nosso vídeo, ok? Um beijo.